Neo Tóquio passou por um momento terrível, depois de um verdadeiro despertar de Akira. O início do volume começa com o resgate 5773 tentando salvar alguns sobreviventes. Dá pra ver que a situação em Neo Tóquio está terrível. Muitos precisam de ajuda. Enquanto eles deixavam comida e medicamentos, os sobreviventes tentavam subir no helicóptero. Os caras até falavam que eles não podem transportar os feridos. Um dos sobreviventes entrou e ameaça um dos caras. Ele fala que em nome do Império ele confisca esse veículo. O cara fica sem entender. Pergunta quem são essas pessoas. Eles escrevem uma frase no helicóptero: vida longa ao grande Império de Tóquio. Bem, só resta os caras ficarem confusos com tudo o que está acontecendo. Os carinhas que servem ao Império de Tóquio vão desmontar o helicóptero. Os caras do resgate agora são prisioneiros do Império. O destino deles está nas mãos do Akira. Aparecem uns caras do quartel-general tentando subir para a superfície. Eles conseguem mobilizar um dos vassalos do Akira. A partir de onde eles estão, eles irão se dividir em duplas. Eles irão agir como estranhos. Se algum parceiro morrer, é para continuar a missão sozinho. Um deles fala para enviar o máximo de informações ao quartel-general sobre Akira. E eles se separam. Um zelador se aproximava. Enquanto isso, os vassalos do Akira já estavam preparados para encará-lo. Eles jogam a pedra lá de cima. A máquina para e eles aproveitam o momento para atacar. Os soldados conseguem ver o que os garotos fizeram ao zelador. Eles ficam impressionados. O zelador ainda se mexia e eles voltam a atacá-lo. O mangá agora nos apresenta um local interessante. Akira e Tetsuo aparecem sendo saudados por muitos garotos. Akira aparentemente estava sendo chamado de mestre. Como vocês conseguem notar, Tetsuo e Akira criaram uma espécie de organização, onde o Akira é o grande rei ou deus. O Akira está sendo considerado o salvador. Até um dos moleques que estavam saudando o Akira cai, mas ele é salvo por Akira, na teoria, vejam. Tetsuo reverencia Akira. De repente, uns caras aparecem muito feridos, pedindo ajuda a Akira. Detalhe para uma mulher que deu de encontro com eles. Estavam com o rosto coberto. E eu acho que você já desconfia que seja a Kei. A Kei, que está com o rosto coberto, é cercado por uma gangue aparentemente. Ela corre, mas os caras mandam ela parar. E o nojento começa a tirar o cinto da calça. Todos os outros desgraçados tiram a calça também. A Shioko via o que acontecia. Os caras vão falar que ela não pode passar. Eles até ameaçam. Na cabeça deles, a Shioko é um cara. A Shioko então tira a arma e dá uma porrada muito bem dada em um deles, esmagando a cabeça do cara. Os outros se apavoram. Um deles ataca, mas é facilmente parado. O outro tenta atacar por trás. Shioko segura o cara e dá uma porrada também nele. Um dos tarados estavam tentando lamber a Kei, mas ela dá uma cabeçada nele. Ela sentiu, mas o cara sentiu mais. Outro cara que viu o que acontecia atirou. Ele diz a Shioko que ela mexeu com os dele e agora ela vai pagar. Ele atira em direção a Shioko, mas olha, a arma não funciona. Até a Shioko zoa ele, perguntando se nunca falaram a ele para manter a pólvora seca. Shioko aproveita o momento, ajusta a arma dela, que aparentemente é um lança-míssil, e então Shioko pergunta para Kei se ela está bem. Ela só está enjoada, depois do que viu também, né? Não é pra menos. A dupla de soldados vão parar em uma parte da cidade onde tem muitos feirantes. Um deles sugere uma pausa. O cara entra num bar e pede cerveja, mas só tem água suja, e ainda vai ter que pagar. Ele mostra a grana pro barman e pergunta quanto é. O barman fala que esse papel não vale nada por essas bandas. Ele mostra aos soldados o que realmente vale a pena: células solares, antibióticos, cigarros e sapatos. O soldado então oferece o seu relógio. O cara fica impressionado e diz que irá até dar o troco. O soldado fala para ele não dar troco nenhum. Ele quer saber o que está acontecendo. Eles querem saber sobre o que é essa parada de Grande Império de Tóquio. O barman fala que o cara se refere ao grupo do Distrito Oeste. Eles adoram Akira. Falam que ele é o novo Messias. O barman ressalta que é só outro culto para atrair fiéis. O barman também diz que existe outro garoto mais velho com Akira chamado Tetsuo. Enquanto isso, um homem suspeito observava a conversa e eu acredito que vocês desconfiem quem é.
Eles querem construir um mundo perfeito. O barman começou a ouvir deles uns 2 dias depois que a água deixou a cidade. Dizem que estão começando uma nação para o novo e irão fazer do jeito deles. Ele lembra que tinha um boato entre os sobreviventes sobre o socorro aéreo com provisões. Todos que podiam andar seguiam até a ponte do 7º distrito. Eles não tinham escolha, já que era a única ponte que restou. A inundação levou a maior parte da comida. As pessoas estavam famintas. Os fracos começaram a morrer. Já nessa ponte, um veículo se aproximava. Um dos vassalos do Akira fala que nenhum forasteiro pode passar pela ponte. As pessoas que estão no veículo são de ajuda humanitária. O vassalo não parece se importar e diz que eles não são bem-vindos. Acontece que essa é a fronteira do grande império de Tóquio, estabelecida em nome do salvador deles, o Akira. Os soldados ficam confusos. Dizem que o Akira dormiu por eras e agora ele acordou e realiza milagres. Dizem que ele vai pôr um fim no caos. O homem que estava prestando atenção na conversa sai do bar. Um cara de boné vê e segue o homem. Beleza, vou deixar de suspense, porque vocês já perceberam que é o Shikishima. Ele vai a um lugar onde tem muitos corpos queimados, famílias sofrendo bastante com isso. O cara de boné reconhece que é o Shikishima e bate continência. Shikishima se vira. O soldado pede para ir com ele. Shikishima fala que é tarde demais e não pode ajudá-lo. Já em Kei e Shioko, elas estão entrando em um prédio abandonado. Kei está preocupada se alguém estaria seguindo elas. Shioko fala que até o momento está tudo bem. Elas sobem e lá estava Masaru e Kyoko. Eles estão bem debilitados. Kei dá uma injeção nele. Kyoko grita. Parece que alguém está tentando dizer algo para ela. Número 19. Ela deve ir vê-lo. Kei fica sem entender. Ela pergunta o que fazer. Já no bar, o barman comenta da Lady Miyako. Lord Akira no oeste contra Lady Miyako no leste. Ela ajuda os feridos e oferece assistência às vítimas do desastre. Os doentes, os famintos, os sem-tetos, crianças de rua. Ela ajuda todos. Sua popularidade cresceu muito. Ela tem conseguido um monte de seguidores devotos. E sua influência está aumentando. Alguns dizem até que ela tem poderes sobrenaturais. A parada agora é que há 2 líderes em Neo Tóquio. Miyako sente que é ele, então partimos para o Tetsuo. Um dos vassalos de Akira e Tetsuo fala para o Tetsuo que eles estão aí. Quando eles entram, Tetsuo fala para dar a eles. Ele dá uma pílula a cada, o vassalo no caso. Um dos que entraram onde o Tetsuo está pergunta o que tem dentro da pílula. Acontece que esses 3 foram selecionados entre muitos voluntários para serem guarda-costas do Tetsuo. Tetsuo se aproxima, falando que se eles estão com medo, podem ir para casa. Tetsuo fala que as pílulas são só para acordar os caras, despertar seu lado oculto. São apenas doces, falou Tetsuo. Vai, confia. Os caras engolem as pílulas. O secretário aí do Tetsuo pede para os caras sentarem no chão. Tetsuo fala que é só um pequeno teste enquanto eles esperam as drogas fazerem efeito. Tetsuo faz uma demonstração do seu poder. Ele diminui o tamanho da pedra que estava grande e pede para os caras tentarem levitar a pedra. O assistente aí do Tetsuo fala para eles tentarem concentrar o poder de seus espíritos. Dá pra ver que os caras se esforçam, mas um deles fala que não dá para levantar a pedra sem tocar. De repente, isso acontece. Ele cai, os outros ficam assustados. Tetsuo fala para esquecer ele e focarem no teste. As pílulas que eles tomaram aumentam consideravelmente as capacidades mentais, ao menos que consigam canalizar adequadamente seu poder. Eles vão acabar como um carinha que caiu. Tetsuo pergunta se tem alguém vivo. O cara de óculos ainda está respirando, falou o assistente do Tetsuo. Tetsuo acha que pode ter sido ele que levitou a pedra. Tetsuo também fala que se ele não virar um vegetal, para dar as drogas a ele e iniciar o treinamento. Saindo do local, ele vai para onde está Akira e começa a comer as pílulas como se fosse pipoca. Voltamos para Kei. Ela avisa a Shioko que as crianças finalmente dormiram. Shioko pergunta quanto tempo ela acha que as drogas vão ajudar. Kei responde que talvez 2 dias. Ela também pergunta se a Kei descobriu mais sobre o número 19. Kei só sabe que tem que pedir ajuda ao número 19. A cidade inteira está em ruínas. Encontrar o número 19 vai ser uma tarefa complicada. Kei fala que sabe onde ir. Ela vai para o território da Lady Miyako. Kei acha que é lá que eles irão encontrar o número 19. De repente, elas dão de encontro com Ryu, muito bêbado.
Kei pergunta onde ele estava nos últimos 3 dias e se ele encontrou o resto do pessoal. Ryu até tira sarro dela. Shiyoko se prepara com armamentos. Quando ela volta para perguntar sobre a arma que Kei quer, ela se depara com isso. Você deve estar pensando, que porra foi essa? Eu pensei o mesmo. Shiyoko afasta Kei do Ryu. Ela até sugere para Ryu tomar um banho e esfriar a cabeça. Kei até fala que ama o Ryu. Shiyoko dá uma tapa na cara da Kei. Ama porra nenhuma, caralho. E diz que a Kei só está perdendo tempo com ele. Voltamos para aqueles caras que são no quartel-general. Um dos caras fala que eles irão fazer uma jornada para ver o senhor. Ou seja, eles irão se filtrar no Império de Tóquio. De repente, eles escutam um disparo. Os vassalos do Akira estão perseguindo um espião estrangeiro. Aquele assistente do Tetsuo pede para prepararem uma execução pública. O assistente do Tetsuo faz um discurso antes da execução. Ele fala que a nação é jovem e alguns podem achá-la vulnerável. Eles ainda são fracos, sem lei ou constituição, mas um futuro grandioso espera por eles, se eles mantiverem firmes com sua vontade e fé, disse o assistente. Interferência do mundo exterior não será tolerada. Eles irão repelir qualquer ataque, seja dos Estados Unidos, Rússia ou até mesmo do próprio Japão. Um dos vassalos está prestes a demonstrar o poder do grande império de Tóquio. Ele toma um daqueles doces que o Tetsuo fala. Vejam. Voltando para Kei e Shiyoko, elas veem um zelador derrubado com o nome Viva o Grande Império de Tóquio. Continuando. Elas chegam em um local que tem muitos sobreviventes, muitas pessoas doentes. Kei e Shiyoko estão à procura do número 19, e achar não será fácil pelas informações mínimas que tem do indivíduo. Kei tem a informação que o número 19 está no templo da Lady Miyako. Cara, tem muita gente querendo entrar no templo. Pelo que dizem, somente aqueles que estão nos degraus desde de manhã serão admitidos. O restante deve esperar até a aparição da tarde. Kei e Shiyoko conseguem se filtrar. Kei não sabe o porquê, mas ela sente que o número 19 está perto. Os caras do quartel-general ainda estão pensando na execução do espião estrangeiro. Um deles ressalta que um dos garotos tomou alguma parada. Era exatamente a cápsula. Eles sabem agora que esse lugar é estranho. De repente, eles se deparam com isso. Esse homem com uma faixa no rosto podia ver o futuro. Ele cita que vê 2 homens. Eles carregam caixas em suas bolsas. Caixas com máquinas eletrônicas. Ele fala que são mais perigosos que os últimos. Ele sente ódio. Os caras fogem. Ele sente que os caras entraram num beco. O cara com a faixa no rosto diz que logo eles cairão em suas mãos, deixando uma mensagem bem peculiar. Eles se perguntam quem era aquele cara. O assistente do Tetsuo aparece do outro lado do beco. Não resta escolha a não ser ter que lutar para sair. Do nada aquele cara que comeu a pílula e executou o espião aparece. O assistente do Tetsuo fala que seria ideal se o gorila aí pegasse os caras vivos para uma execução pública. O gorila mais pelo tamanho do cara, tá galera? O gorila ataca os caras do quartel-general. Ele pega no pescoço do cara, mas o soldado consegue escapar. Ele dá um soco de esquerda na cara do gorila. Ele sente pra caralho. O assistente pede pra ele reagir. O gorila pega ele pelo braço e dá na cara do soldado. O soldado cai. O outro vai atacar. Mas a envergadura do garoto é grande demais. Ele pega o cara pelo pescoço também e acaba dando aquele mesmo grito que deu no espião. Ele grita dizendo que a droga está perdendo efeito. O soldado aproveita que ele deixou uma brecha e dá um cruzado de esquerda no gorila. O gorila cai na hora. Onde ele caiu tinha uns pedaços de vidro. O soldado pisa nele para ele sentir o gostinho. Depois dá um chutão e o gorila é nocauteado. O soldado está preocupado com seu amigo. O assistente não estava mais lá. Ele informa a todos os cidadãos do Império de Tóquio que um dos irmãos deles foi brutalmente assassinado por um intruso. Ele dá uma descrição do soldado para todos os moleques que residem aí. Bem, agora o soldado tomou no centro. Ryu aparece de longe observando tudo. O Ryu, o cachaceiro. Kei chega no local onde está o número 19. O número 19 é simplesmente a Lady Miyako. Ela diz que sabia que a Kei viria. Kei pergunta como ela pode provar que ela é realmente o número 19. Ela diz que na palma de sua mão, elas encontrarão o que procuram. Os olhos dela não podem mais ver. Kei diz que isso é impossível. Somente crianças mutantes do laboratório secreto têm essas marcas.
Miyako lembra do laboratório. Kei pergunta se é de lá que ela veio. Há mais de 30 anos, ela imagina que tenha mudado um pouco. Miyako dá um medicamento a Kei para usar nos pequenos. É o que irá aliviar o sofrimento deles. Kei e Shiyoko perguntam se ela conhece os números 25 e 27. Miyako fala que o contato foi muito breve. Pouco tempo depois, eles foram postos em isolamento, atrás de uma parede de vidro. Miyako fala que quando eles estiverem se sentindo melhor, ela deve trazê-los. Kei quer saber pelo menos o porquê. As explicações podem esperar. O mais urgente é que eles recebam o medicamento. Miyako pede para elas se apressarem. Saindo de lá, Kei ressalta que não entendeu. Porém, antes que ela possa completar, vamos de volta para o soldado que está correndo do grande império de Tóquio. Enquanto o soldado corria, Ryu chama por ele. Ryu fala que quer ajudar e pergunta se ele está interessado. O carinha fica confuso. Ryu fala que não faz parte do império. Ryu pergunta se ele não quer saber mais sobre Akira. Ele abre uma passagem que vai para o subterrâneo. Aquele homem que prevê o futuro até fala sobre isso. Um outro intruso se torna o seu guia. O assistente de Akira e Tetsuo diz que existe um outro grupo oposto ao do Akira. Enquanto isso, o próprio Império está carregando Akira. Tetsuo ressalta que o Lorde Akira, em sua infinita misericórdia, decretou que distribuíssem comida para seus vassalos. Todo mundo fica feliz. Tetsuo falando baixo chama todo mundo de porco imundo. Lembra uma galera aí, né? A comida é isso aí que vocês estão vendo, o doce. Na parte do Império de Tóquio, uma garotinha pega comida. Aquele vassalo, assistente de Tetsuo, pergunta se ela é do Império de Tóquio. Ela responde que não. E ele pergunta por que ela está pegando a comida se ela não é do Império. Ela responde que é pro pai dela. Então o assistente pergunta por que o pai dela não veio pegar pessoalmente. Ela responde que seu pai não pode andar. Ele fala que quando ela se tornar cidadã do Império, o Tetsuo fará com que a perna do pai dela fique curada. Ele toma o prato de comida da garotinha. Ele diz que irá conseguir algo mais nutritivo pro pai dela. Esse desgraçado força a menina a servir o Império. Voltamos para Kei e Shiyoko. Elas estão bem tensas com tudo. Aparece um indivíduo de olho nelas. Voltando lá para o assistente do Tetsuo, ele vê que o Tetsuo retornou. Tetsuo pergunta se ele conseguiu. Ele diz que sabe que Tetsuo queria ao menos 5, mas elas estão muito raras. Ele acabou só conseguindo 3. O assistente pede para o Tetsuo ser mais gentil. Algumas delas têm família, e pede para tentar não matá-las. O assistente aí do Tetsuo fica triste porque queria também uma ou duas garotas para ficar com ele. Tetsuo fica observando as 3 nuas em sua frente. Elas estão bem tensas, mas Tetsuo fala para elas relaxarem, pois isso deveria ser uma festa, e como sempre, ele trouxe os doces dele. Ele dá a cada uma delas a pílula, e pede para elas engolirem. Voltando para Shiyoko e Kei, aquele cara que estava seguindo elas, descobrem seu esconderijo. Certo, voltando para o Tetsuo. Uma das garotas que estava com ele sente o efeito da droga, e por estranho que pareça, nessa situação toda, Tetsuo lembra das corridas que tinha com Kaneda. Ele começa a ver então uma criança chorando, era ele mesmo. Tetsuo começa a lembrar de sua época de escola, e a Magata também aparece. Depois ele pede para alguém devolver um pertence dele, e nele tem uma foto da sua mãe. Enfim, aqui é interessante, pois a gente vê, pelo menos, um pouco do que está acontecendo com a cabeça do Tetsuo. Vocês vão entender mais pra frente. Então, ele finalmente acorda gritando por Kaneda. Das 3 garotas, uma estava viva ainda. Era justamente aquela que tentou levar comida para o seu pai. Acredito que você lembre dela. Tetsuo pergunta se ela tomou a pílula. Ela diz que sente muito, pois está pensando em dar a pílula para o pai dela, porque ele está doente. Tetsuo pergunta qual o nome dela. Ela se chama Kaori. Tetsuo pede para ela esperar. Ele acredita que o causador desse sonho maluco foi o Akira. Eles disseram que seus poderes respondem um ao outro. Ele deve ter entrado em sincronia com Akira por acidente. Tetsuo quer saber por que isso nunca aconteceu antes. De repente, Tetsuo apavorado de medo, até os vassalos ouviram ele gritar. Akira botou Tetsuo no seu lugar, está se cagando de medo. Já em Ryu, ele estava com aquele carinha do quartel-general, pois Ryu ajudou ele a fugir do Império de Tóquio. Eles estão em um local que tinha muitos depósitos de comida. Então ele começa a contar a história de uma senhora que morava aí. Ryu acha que ela tinha medo de pedir um abridor de latas emprestado, no caso de alguém descobrir que ela estava estocando alimentos. Ryu fala que ela estava com a dentadura na mão quando a encontrou. Ela morreu de fome sem abrir uma lata. O cara pergunta se tem uma moral nessa história. Não, ao menos que ele aprenda alguma coisa com ela.
O cara então deduz que quer que ele agradeça ao Ryu. Ryu na verdade quer saber o que está acontecendo lá fora. Semana passada, os russos tomaram o controle do norte do Japão. Houve um confronto entre as forças navais russas e japonesas no estreito de Tsugaru. Um mês atrás foi estabelecido um governo provisório, só que é uma mera fachada. Ele não tem poder real. Ryu pergunta sobre os americanos. As forças americanas estão na área, mas eles mantêm distância. Ryu fala que eles têm que intervir. O cara completa dizendo que eles têm medo do Akira. Parece que eles conseguiram informações secretas sobre o projeto, mas eles não o levaram a sério. Depois do que aconteceu a Neo Tóquio, eles estão assustados. Ryu pergunta então se Neo Tóquio foi abandonada. O cara responde, exceto por Akira. Ryu pergunta também o que o cara planeja fazer sobre ele. O cara pergunta porque ele quer saber. Ryu então lembra da história da velhinha. Ele vai acabar morto se não confiar em ninguém. Ryu comenta que fazia parte de um grupo igual ao do carinha aí. O carinha pergunta onde está o grupo dele agora. Ryu responde que foi o único que restou e pede para deixar ajudá-lo. O soldado responde que não tem hábito de recrutar ninguém sem entrevistar antes. Ryu pergunta para onde ele pode mandar o currículo. Acontece que ele tem que mandar o currículo para Washington. Ryu ressalta que ele nunca conseguirá sozinho. Ryu finalmente diz o seu nome para o soldado aí. Voltando para a galera do Império de Tóquio, os vassalos veem que o Tetsuo está fora de si. Um deles vem correndo em direção ao assistente principal para falar algo importante. Ele foi avisar que existem duas pessoas armadas com uma pistola e uma metralhadora não muito longe de onde estão. O assistente acha que é mais espiões estrangeiros. E ele também fala que tem um casal de crianças esquisitas no esconderijo. O cara fica confuso com o esquisitas. Ele não viu de perto e estava escuro, então não deu para ver muito bem. Mas ele viu quando a Kei estava aplicando o medicamento que a Miyako deu. Ele viu também que o rosto dos pequenos era realmente diferente de uma criança normal. O assistente do Tetsuo fala que há um tempo atrás, ele lembra que seu mestre falou algo sobre crianças estranhas. Possivelmente sejam essas. O assistente pergunta se eles estão sob vigilância. O vassalo responde que sim. O assistente pede para recuperá-las e para não machucar as crianças. Ele olha para onde está Tetsuo e fala para si mesmo, se forem quem ele pensa quem são, talvez eles não conseguirão pegá-las sozinho. Kaori fica só esperando, enquanto Tetsuo ainda está em estado de choque. Já em Kei, ela e Shioko perceberam que estão sendo vigiadas. Shioko diz que elas podem abrir caminho à força, Kei responde dizendo que é arriscado. Se os pequenos ficarem excitados com tudo isso, pode ser devastador. Shioko então sugere para irem ao templo da Lady Miyako. Shioko pergunta para Kei se ela só viu aquele cara. Kei responde que sim. Elas agora vão para onde está a Lady Miyako novamente. Kei diz que as crianças devem ficar bem por enquanto. Kei fica preocupada com Ryu também, como ele irá saber onde encontrá-las. Shioko diz que ele é um adulto e sabe se cuidar. De repente aparecem uns vassalos de Akira, tentando atrapalhar a vida de Kei e Shioko. Eu imagino que vocês saibam por que eles estão aí. É justamente para tentar pegar as crianças. Kei pergunta de onde eles vieram. Aparecem ainda mais vassalos. O vassalo fala que eles estão aí para pegar as crianças. O Akira não tem interesse em Kei e Shioko. Kei fala para eles não estimularem as crianças. O vassalo fala que é tarde demais para conselhos. As crianças já estão nas mãos deles. Shioko diz que as negociações estão fora de questão. O gordo aí dá uma de lutador de Kung Fu, mas Shioko dá uma paulada na cabeça dele. Kei atira com um lança-míssil. Shioko e Kei conseguem ver os vassalos com as crianças. Elas correm para tentar salvar as crianças. Um vassalo grita dizendo que o resto deve levar as crianças pro Akira. Tinha vassalo pra caralho, até o suficiente para parar Shioko, que é bem grandona. Kei tenta ir atrás das crianças, mas também é parada. Shioko fodona usa o lança-míssil para abrir caminho. Shioko consegue alcançar os vassalos que estavam com as crianças, dá uma surra nos moleques e alcança o Masaru, mas infelizmente eles levaram a Kyoko. Um outro vassalo de Akira chega de surpresa e aponta a arma para Shioko. Shioko consegue distrair o idiota e dá uma porrada nele. Um dos vassalos rasga a roupa da Kei e com gritos, Shioko consegue escutar que ela está em perigo. Kei dá uma cotovelada no desgraçado e pergunta qual é o próximo que vai encarar. Um bocado de tarado vai pra cima dela e ela foge, mas os caras conseguem segurar ela. Shioko ainda continua a procurar por ela. Ela encontra, ela sabe que os tarados a pegaram, então Shioko pede pra Kei se abaixar e mete bala nos desgraçados. Shioko é simplesmente foda. Enquanto ela metia bala nos caras, um aparece por trás
e ele ainda consegue atingir Shioko, mas Shioko com a parte de trás da arma atinge o FDP. Shioko aponta a arma para ele e atira no Scarface Mode. Como Kei viu a facada que a Shioko levou, ela se preocupa, mas Shioko fala que foi só um arranhão. Elas chegam até onde o Masaru está, o remédio ainda não perdeu o efeito. Shioko no modo Horono Azuro diz para levar o Masaru para a Lady Miyako, porque ela irá atrás da Kyoko. Kei se preocupa, pois a Shioko está ferida. Shioko fala que ela não pode deixar o Masaru só, e diz que irá acontecer o pior se o efeito do remédio acabar, e o mesmo irá acontecer com a garota. Elas estão sem opções. Shioko parte para buscar Kyoko. Ela pede a Kei para se encontrarem no templo da Lady Miyako. Já no grande império de Tóquio, aquele cara do quartel-general e Ryu observam os vassalos. Ryu diz que ele, o Akira ou o Tetsuo, aparece aos fiéis 2 vezes ao dia. O cara fala que é melhor esperar até Akira ou Tetsuo aparecer. Kaori aparece dando comida a Akira. Os vassalos estão preocupados, pois se o Tetsuo não der uma audiência logo, os fiéis vão ficar furiosos. O assistente fala para ele dar rações extras. Isso irá mantê-los ocupados. Eles veem a Kaori descendo. O assistente pergunta por que ela deixou Akira. Ela diz que Akira dormiu. Kaori chega no quarto de Tetsuo. Tetsuo fala que teve uma ideia. Kaori aparentemente também virou um tipo de assistente para o Tetsuo. Tetsuo comenta da Miyako. Ele diz que para alguém que não enxerga, ela sabe de muita coisa. Tetsuo está desesperado, querendo ir ver a Lady Miyako. Enquanto os vassalos do Akira estavam tentando levar Kyoko até Akira, eles veem só aquele míssil chegar. Kyoko parece aquela personagem de filme de ação caçando os bandidos. Tá tipo aquela parada de gato e rato. Os vassalos estão fazendo tudo para levar Kyoko até Akira. Apesar de Kyoko estar ferida, ela ainda consegue alcançar os caras. Ela chega chegando, surrando geral. Deixaram a coitada da Kyoko amarrada, mas finalmente a Kyoko chegou. Aquele cara com a faixa cobrindo os olhos grita que seus irmãos foram derrubados por uma mulher e que ela levou a criança. Ele também fala a localização da Kyoko e fala para todos irem atrás da Kyoko. É uma pena que a Kyoko ainda está ferida. Ela carrega a Kyoko. Já no outro lado, a Kei carregava Masaru. Ela até reclama que Masaru tá pesado pra caralho. Kaori aplica uma injeção em Tetsuo. Tetsuo sente uma dor. Kaori se preocupa com ele. Tetsuo avisa para ela que já está indo, então ele parte numa velocidade impressionante. De volta aqui, ela percebe a presença de muitas pessoas. Então começa a correr. Kei consegue despistar os caras, mas um deles escuta um barulho e vão atrás dela. Kei percebe que eles não são do grupo do Akira. Ela se pergunta quem são eles. Um desses caras tenta atacar Kei, mas ela desvia, então contra-ataca. Kei aponta a arma para ele e pergunta o que eles querem. O cara fala que se ela tiver algo para dar em troca, eles pouparão a vida da Kei. Então Kei deduz que eles são ladrões comuns. Quando Kei estava pronta para atirar, ele pede piedade. Ele pede para deixar ela ir e pergunta se eles não podem ser amigos. O cara começa a ser gentil com Kei, oferecendo comida e remédios. Kei fica sem entender. O cara fica querendo dar em cima da Kei. Ele até pede para ela pensar nele como um gigolô. Kei pega uma pedra e dá na cara dele. E é isso. O resto do grupo vê que Kei estourou a cabeça do cara. Um deles até consegue avistar Kei. A vida de Kei não tá fácil. Ela continua a fugir desses caras. E de repente, ela vê uma espécie de monges. Um deles pergunta se ela não é a Kei. Kei fica espantada e pergunta como ele sabe disso. Enquanto isso, os caras que perseguiam ela se aproximavam. Kei aponta a arma. O monge fala para ela não atirar. E isso acontece. Quem pergunta quem são esses monges, ele diz que foram enviados por aquela que Kei busca. A Lady Miyako aguarda a chegada da Kei. Já em Lady Miyako, Tetsuo finalmente se encontra com ela. Tetsuo fica surpreso com o desenho que tinha lá. Miyako pergunta se o baixo relevo lembra algo que ele já viu antes. Tetsuo pergunta se ela já viu também. Miyako fala que há muito tempo atrás, quando ainda estava no laboratório. Porém, ela não viu claramente. Após vários experimentos, o crescimento dela foi reduzido e sua visão atrofiada, mas ela ainda sobreviveu. E hoje ela vê o mundo com uma clareza infinitamente maior do que antes. Ela adquiriu uma forma de clarividência, uma segunda visão. Tetsuo fala que quer esse poder e é por isso que ele está aí,
Miyako pergunta qual é o objetivo de interesse dele. Tetsuo responde que é Akira. Enquanto isso, Shiyoko botava pra fuder nos vassalos. Até joga uma pedra gigante pra ver se consegue parar ela. O assistente principal do Tetsuo fala para eles descerem e acabar com ela, mas eles não podem machucar a criança. Ele completa dizendo que logo logo a munição da Shiyoko vai acabar. De longe estava ele, Shikishima, observando tudo. Voltando a Miyako, ela fala que começou nos anos 60, um pequeno projeto sem mesmo um codinome, apenas se chamava o Projeto. No início, apenas um punhado de pessoas do Ministério da Defesa coletando e analisando dados. Nos anos 70, baseado em suas descobertas, um grupo de pessoas que se pensavam possuíam características particulares foram reunidas. Os cientistas realizavam todo tipo de experiências nos espécimes e desenvolveram novas técnicas de treinamento. Um cientista muito controverso se uniu ao projeto. Sua área de atuação era a fisiologia do sistema nervoso central. Especialistas de outras áreas o consideravam excêntrico e seus colegas menosprezavam suas descobertas, mas o fato era que após sua entrada no projeto foram obtidos resultados satisfatórios. Havia rumores que eles usavam seres humanos vivos como cobaias. Miyako fala que há duas versões da história. Uma diz que o governo deu apoio total ao projeto, na outra, o cientista foi o único responsável. Como ninguém sabe a verdade, você pode acreditar naquela que preferir. Tetsuo pergunta o que eles usavam nessas experiências. Miyako fala que eles confeccionaram tubos de vidros, mais finos do que o menor vaso sanguíneo, e encheram esses tubos com uma solução de água salgada. Esses tubos foram inseridos nos neurônios do cérebro dos espécimes e repetidamente estimulados com eletricidade, para em casos especificamente designados, criar uma variação em sua composição genética. A solução que eles criaram era então injetada diretamente nos espécimes para modificar seu material genético, causando uma reação em cadeia em seu DNA. Essas crianças receberam códigos específicos, recebendo números entre 20 e 30. Todas as crianças no projeto que desenvolveram poderes receberam designações numéricas, mas aqueles da série 20 atingiram os dons mais espetaculares. Tetsuo fala que seria melhor se dessem a ele medalhas de honra ao mérito. Miyako completa dizendo que o menino que eles chamaram de número 28 destruiu Tóquio. Os cientistas foram mortos e todos os registros desapareceram. Os únicos sobreviventes foram Akira e outras 3 crianças que você já conhece. Isso aconteceu 3 anos antes que alguém percebesse que a catástrofe estava ligada à pesquisa. Demorou ainda mais para que o governo permitisse a reabertura do projeto. Ele está ativo há 5 anos. Tetsuo fala que isso não explica por que os poderes do Akira são tão imensos. Miyako pergunta como ele explicaria seus próprios poderes. Ele pode mover coisas com o poder de sua mente e as destruir com um pensamento. Se quisesse, ele poderia liberar toda a energia que a humanidade tem acumulada. Comparada ao seu poder, a energia total do mundo não é nada mais do que uma brisa leve. O homem é incapaz de ver o que se passa diante de seu nariz. Ele se debruça sobre o chão, olhando seu próprio pé, somente quando está com medo que ele considera o resto do mundo. E então ele gradualmente vende sua alma a qualquer deus ou Buda que lhe oferece esperança. Na realidade, somos todos partes do mesmo fluxo, da mesma corrente cósmica. Nem mesmo os cientistas têm noção do que seus cálculos realmente lhe mostram. Infinito, tempo sem espaço, eternidade, espaço sem fronteiras, energia além da imaginação e o que eles fazem com suas descobertas. As anunciam em jantares em troca de placas de registro de seus nomes nos anais da história e nada mais. Mas mesmo assim, a corrente flui diante de nós. Quando o homem tenta ver a distância, o que ele faz? Ele estreita sua visão, mas mesmo com seus olhos abertos ao máximo, você não pode perceber algo tão grande que está além do alcance da sua visão. O universo flui rumo a uma conclusão definitiva. O que é maior se torna menor, o destino se torna minúsculo, a ordem procura a entropia, o caminho definitivo para a uniformidade de todas as coisas é inevitável e irreversível. Os homens se reúnem como se pudessem reverter a corrente cósmica, mas são apenas pedaços de madeiras flutuantes. E mesmo quando as correntes se os atrasam, eles possuem um poder capaz de pará-la. Quando esse poder é usado, a corrente irá parar por um instante, então retoma seu curso com intensidade redobrada. Quando ela está diante deles, as pessoas reconhecem a corrente pelo que ela é e temem seu poder. Olhe além da forma e considere a substância. A Akira não está na corrente. Tetsuo fala que isso tudo aí é besteira de metafísica. Ele quer mesmo saber o que diabos é Akira. Miyako fala que as pessoas na corrente nunca entenderão. Tetsuo reclama dizendo que ela fala como se entendesse muito do assunto e pede uma explicação. Miyako fala que ele deverá aprender isso só ele pode encontrar as respostas.
Fazer isso é o destino de Tetsuo. Tetsuo se pergunta por que ele. Ele não quer esse serviço. Uma olhada dentro da cabeça dele foi o bastante, ele quase explodiu. Miyako ri e fala que isso não parece com ele. E pergunta se está com medo. Tetsuo fala para ela dizer o que quiser. Foi a última vez que ele entrou na cabeça dele. E ele nunca mais fará de novo. Miyako fala que é verdade que o poder da Akira está além de qualquer escala, mas isso também vale para ele. Entretanto, ela entende os motivos do Tetsuo. Como um paranormal, Tetsuo não chega aos pés de Akira. Tetsuo fica confuso. Certamente Tetsuo percebe que as drogas que ele consome inibem o desenvolvimento de seu poder. Tetsuo manda Miyako cuidar da vida dela. É verdade que elas aceleram a liberação de suas energias mentais, mas elas criam uma espécie de atalho que evita que Tetsuo se torne tudo o que ele pode ser. Para exercer o poder de Tetsuo total, ele deve limpar o corpo de influências. Quando ele superar as próprias fraquezas, o poder irá fluir de Tetsuo livremente. Tetsuo fica puto, como sempre. Se ele quer alcançar Akira, ele deve aprender o autocontrole. Já no Império de Tóquio, Akira acorda. Kaori traz a janta para ele. Ela diz para Akira que fará companhia a ele enquanto come. Voltando a Shioko, ela continua a tentar fazer com que os vassalos não peguem de volta a Kyoko. Dá uma briga da porra. Ela sai atirando em geral. Chega um momento que ela fica sem munição, e os caras percebem, e ainda por cima, ela estava sangrando bastante da facada, mas ela se recusa a se render. O assistente principal do Tetsuo chega, e ele entende por que seus homens tiveram tanto trabalho. Ele chama por mais vassalos. Era aquele de óculos que tinha sobrevivido ao teste de Tetsuo. Ele levita as pedras, mostrando o controle de seu poder. Ele joga, mas não acerta Shioko. O assistente do Tetsuo manda ele tomar cuidado para não machucar a criança. Shioko continua a correr. Avançando, ela vê um buraco que impede sua passagem. Olhando para trás, ela vê os vassalos. Um deles ataca com um bastão, mas ela defende e joga ele no buraco. O outro ataca com um machado, ela defende usando a arma do outro cara. O cara que está com os poderes ataca, mas seu ataque foi no vassalo. O chão é destruído, fazendo Shioko cair. Vejam. Os vassalos continuam a procurar por Shioko e Kyoko. O assistente do Akira manda seus vassalos descerem e encontrarem ela. Shioko continua a avançar, não importa a circunstância. Meu irmão, chega um momento que até os ratos atacam ela. Mas ela vê que tem uma pessoa observando ela. Era o próprio Shikishima. A princípio, Shioko não reconhece ele, mas quando ele vai se aproximando, ela vê que é o coronel. Shikishima vê que ela está com a Kyoko. Shikishima grita perguntando onde a Shioko está levando ela. Shioko responde que não é da conta dele. Enquanto isso, os vassalos de Akira se aproximavam. Shikishima diz que ela pode explicar depois e pede para seguir ele. Os vassalos do Akira encontraram os ratos também. Enquanto eles subiam, a Shioko ainda continua sangrando muito. Pensa numa mulher guerreira. Voltando a Miyako e Tetsuo, Tetsuo vê que a Miyako pegou no sono. Tetsuo fica se perguntando por que ele. Tetsuo se teletransporta para o telhado e vê que já amanheceu. Enquanto isso, Kei estava com os monges, levando Masaru até Miyako. Um cara espiando eles reconhece que são os monges da Lady Miyako, e também vê uma mulher que é a Kei e um garoto que é o Masaru, e sai de lá. Voltando para o Tetsuo, ele percebe uma corrente. Os vassalos ainda continuam a procurar por Shioko. Shikishima pergunta se a Shioko está bem devido à ferida. Shioko diz que sim, mas na verdade não está. Shioko cai devido à fraqueza, ela perdeu muito sangue. Tetsuo volta ao Império. Estava Kaori e Akira dormindo. E ele os observava. Kaori percebe a presença de Tetsuo, mas ele não estava mais lá. O cara está parecendo Flash. Ele se senta no trono e vê algumas pílulas, e sente raiva pois está tentando se livrar delas. O cara que tem uma faixa cobrindo o rosto fala que o garotinho e a intrusa encontraram abrigo com os monges do templo da Lady Miyako. Eles agora sabem que os monges estão escoltando Kei e Masaru para o templo. O assistente do Tetsuo fica bem puto. Miyako é avisada que os monges que eles enviaram já retornaram. Miyako pede para trazê-los. A número 25. Kei diz que eles foram atacados pelos homens do Tetsuo. Miyako pergunta se ela foi capturada. Kei diz para ela não se preocupar, Shioko está atrás dela. Miyako lamenta muito. Já em Shioko, ela está muito fraca devido à perda de sangue, e pergunta onde está Kyoko. Shikishima acaba carregando ela. Ela meio que não está mais reconhecendo Shikishima, e pede para levar Kyoko ao número 19. Shikishima pergunta sobre o número 19. Shioko fala que é outra criança esperando no templo. Shikishima pergunta se ela está falando sobre o Masaru, e então Shioko desmaia. Kyoko aparece dormindo numa cama. Tinha um cientista a observando. Ele sai do quarto onde a Kyoko dorme. Ele senta numa cadeira. Ao redor dele tinha muitas coisas científicas.
e se pergunta onde diabos ele deixou os malditos fósforos. Shikishima ainda carregava Shioko, e eles chegam nesse lugar aí que vocês estão vendo na tela. Eles dão de encontro com um zelador, mas Shikishima avisa que é ele, e o zelador deixa ele passar. Um grito no Império de Tóquio. Akira estava brincando na água com Kaori. Pílulas no chão, e Tetsuo puto. Já em Ryu, ele pergunta pro cara do quartel-general o que foi aquele grito. O carinha não sabe. Ryu fala que ele não sabe nem irá saber se ficar com o binóculo o tempo todo. De repente chega uma galera no Império de Tóquio. Era o assistente e os vassalos. Ele pergunta se o Tetsuo já voltou. Kaori diz que ele está no quarto. Tetsuo está sofrendo sem as pílulas. Chega um momento que ele não aguenta e começa a comer elas. O assistente dele chega no quarto. Tetsuo pergunta o que ele quer. Ele diz que é sobre as crianças. Tetsuo pede para ele cair fora. O assistente diz que as crianças estão com Lady Miyako. Tetsuo pede mais uma vez para deixar ela em paz. O assistente do Tetsuo parece não estar gostando porque tem que fazer tudo sozinho. O assistente do Tetsuo toma uma decisão drástica. Ele fala que estará assumindo o comando do exército imperial e pede para reunirem todos os soldados. Shikishima entrou na mesma base onde o cientista está com Kyoko. Ele pede para o cientista ir se mexer e pegar álcool. Nisso, ele fala a Shikishima que o Shikishima sempre esquece seus cigarros. Shoko e Kyoko ficam juntas novamente. O cientista pergunta o que o coronel planeja fazer com elas. Shikishima fala para o cientista não se preocupar, pois ele não o expulsará daí. O cientista fala que agora é tarde, a criança está na sua cama, e volta a falar sobre os cigarros dele. Shikishima fica puto e pede para ele voltar ao trabalho. Já em Miyako, ela pergunta qual a situação de Masaru. Um dos monges falam que é estável. Deram muitos medicamentos, o pulso dele está normal e sua respiração é regular. Ele aparenta estar dormindo confortavelmente. Miyako pergunta onde está Kei. O monge diz que ela foi tomar um banho. Kei está bem preocupada com Shioko. Miyako fala que é uma visão inspiradora, essa que vocês viram aí na página, como se toda a miséria do mundo estivesse diante de seus olhos. Kei diz que ela fala como se pudesse ver, ela diz que pode, através dos olhos de Kei. Miyako diz que Kei é uma médium incomum. Sem poder próprio, ela serve de canal para os poderes dos outros. Miyako pergunta se a Kei não quer comer algo. Kei diz que está com a fome do caralho. Shioko diz que só tem comida sintética para oferecer. Kei pergunta se ela pode fazer uma pergunta. Ela pergunta como é que Miyako não foi mantida num laboratório secreto se ela também é numerada, e o número dela é mais baixo do que o do Akira. Miyako fala que um dia, durante uma experiência, ela morreu. Ela tinha apenas 10 anos naquela época. Havia alguns como ela, mais ou menos com a mesma idade. Os cientistas encarregados do projeto estavam tateando no escuro, desesperados por algum sinal de progresso, uma brecha. Ela imagina que estivessem sob grande pressão para apresentar resultados. Eles apostaram suas fichas num projeto bastante arriscado. Miyako, revendo o passado, ela imagina que foram cobaias do trabalho que levou à criação da série 20 e aqueles que a seguiram. Durante o processo da experiência, ela ficou inconsciente e entrou em coma. Eles removeram a Miyako do projeto e dos registros e puseram ela no estado de animação suspensa, onde ela permaneceu durante 13 anos. Quando ela acordou, Neo Tóquio estava sendo reconstruída e todos já haviam esquecido Miyako. Aqueles que sabiam do segredo desapareceram quando Tóquio foi destruído. Durante seu longo sono, Miyako teve um sonho composto por imagens fragmentadas, cenas sem coerência, de Akira, Neo Tóquio, Tetsuo e seus seguidores, o futuro, o universo, e Kei e também o seu amigo Kaneda. Kei fica surpreso por ouvir o nome do Kaneda. Ela pergunta o que a Miyako sabe sobre ele e o que aconteceu com ele. Miyako diz que ele está além das fronteiras desse mundo, e nos pensamentos ela completa, por enquanto. Como vocês lembram, o assistente do Tetsuo disse que iria comandar o Império de Tóquio. Então todos os capazes de lutar têm que se apresentar. De longe, Ryu e o carinha do quartel-general se perguntam por que eles precisam de um exército. Os vassalos estão bem empolgados. Já em Shikishima, ele aparentemente estava fora da base, mas voltando para lá, ele dá de encontro com aquele cientista. E o bizarro é que ele estava segurando um martelo. Shikishima pega ele e pergunta o que ele está fazendo. Ele queria matar a criança. Shikishima pergunta por quê. O cientista fala que ela e os outros causaram tudo isso e pede para matá-la. Shikishima grita dizendo que o trauma da morte da Kyoko poderia desencadear outra reação massiva em Akira.
O cientista não se importa e fala que não tem nada a perder. Shikishima manda ele se foder e tem uma grande tarefa a cumprir ainda. Ele dá o cigarro do idiota e pede para ele voltar ao trabalho. Já em Kaori e Akira, eles veem algo peculiar boiando na água. Eram as pílulas. E Kaori reconhece e se pergunta o que elas estão fazendo aí. Tetsuo diz que jogou fora. Tetsuo completa dizendo que chega dessa coisa, que está totalmente limpa agora. Uma ventania se aproximava. Ryu pergunta ao seu novo amigo onde ele está indo. Ele diz que o Império de Tóquio está indo para o leste e o alvo deve ser o templo da Miyako. Mas isso não é problema dele. Ele finalmente tem a oportunidade para completar a missão. Ryu pergunta se a missão dele é Akira. Ele fala que é por isso que está aí. O doido está indo atrás do Akira. Ele acha que por não ter guardas ficou fácil. Até Ryu fala que mesmo sozinho, Akira é perigo total. É nada pô, é não. Eu chamo esses dois agora de Debbie e Lloyd. Enquanto isso, Tetsuo está numa abstinência que meus amigos, puta que pariu. Debbie e Lloyd ficam vendo o Tetsuo. Ryu diz que já cruzou com ele uma vez e diz que é um tipinho bem estranho. O outro pergunta se ele tem poder. Ryu diz que sim, mas nunca viu ele usando. Ele estava lá, sofrendo. De repente, Tetsuo desaparece. Agora, algo em Tetsuo estava mudando. Miyako, Masaru, Kyoko, eles sentem algo. Kyoko grita, querendo falar algo. Shikishima, desesperado, pergunta o que é. Shikishima tem que levar Kyoko até o templo da Lady Miyako. Os vassalos do Akira se aproximam do templo. A ventania estava forte. O assistente do Tetsuo manda o exército dele ir em frente. O cientista do doidão aí pergunta a Shikishima se a garotinha acordou. E Shikishima pergunta ao doidão aí se está pronto. Shikishima pergunta também se é confiável. O cientista fala que a margem de erro é de 5 ou 6. Mirar em algo dentro de um raio de 10 metros será altamente perigoso. Ele falou que era muito pequeno. Com tanta miniaturização, a precisão é impossível. Shikishima fala que se pretende ter sucesso, tem que ser pequeno o bastante para caber em seu bolso. O cientista pergunta se ele pretende agir logo. Shikishima fala que ele precisa deixar Kyoko em segurança. Já no Debbie e Lloyd, uma espécie de raio se aproximava dos dois. Alguma reação do poder do Tetsuo. Tetsuo finalmente dá de encontro com os dois que os observavam. Tetsuo diz que viu um monte de navios polar, dos grandes. Tetsuo pergunta se são amigos deles. O cara pergunta como ele sabe disso. Tetsuo fala que os canhões e mísseis estão apontados para o Império de Tóquio. O cara do quartel-general pergunta o que diabos é Tetsuo. Tetsuo faz uma pergunta retórica, eu acho, porque ele sabe que o cara veio matar Akira. Tetsuo faz uma demonstração de seu poder. Ele faz com que o raio atinja um prédio. Enquanto isso, os vassalos do Akira aparecem em frente ao templo, mas tinha um monge impedindo que os vassalos falassem com Miyako. O assistente do Tetsuo exige ao monge que eles entreguem a mulher e a criança que estão no templo. O assistente fala que eles são assassinos que mataram cidadãos do Império. O monge, quando vai recusar mais uma vez, é baleado. Mais monges aparecem e o assistente pede para saírem do caminho. Miyako pergunta que barulho foi esse. O monge fala que os homens do Império de Tóquio exigem que entreguem a eles a mulher e a criança. Miyako fala que esse assunto pode ser resolvido sem envolvimento dela. O monge fala que eles já abriram fogo. Miyako fica surpresa. Os vassalos entram no templo direto para a câmara central, nisso atirando na galera. Eles se separam para procurar a mulher e a criança. Os desgraçados começam a atacar os inocentes no templo. Um deles acha uma passagem com uma escada. Eles veem os monges. O monge fala para não avançarem mais e largarem as armas. Não adianta de nada, os desgraçados continuam a atirar. O assistente ordena que os vassalos encontrem Miyako e matem ela. Ele fala que ela é uma ameaça para o Império. E o filho da puta pede para matarem os monges também. Kei olha de longe a situação. Ela sabe que o Império está atrás dela e da criança. Um dos vassalos encontra ela e chama a galera. Kei parte para cima dele e dá uma cotovelada no desgraçado. Kei está confiante pois os vassalos não podem matar ela. Já em Shikishima, o cientista explica como funciona a arma para ele. A célula óptica emitirá um raio laser que atingirá o alvo, e o processador calculará a distância e converterá a posição em coordenadas de GPS, e então enviará os dados até Sol. Mas para resumir, é uma arma bem poderosa que ele não pode usar o dispositivo a uma distância menor que 10 metros. Shikishima fala então que ele estará seguro a 15 metros. Shikishima também fala que ele tem algumas coisas para fazer antes de ir. Shikishima sai da base carregando Kyoko. Ele coloca ela dentro do zelador. De longe o cientista pergunta sobre Kyoko. Shikishima fala que se tudo ocorrer bem,
ele estará de volta com os medicamentos em 2 ou 3 dias. Enquanto isso, os vassalos do Akira estão fazendo terror no templo da Miyako. Eles perguntam a um monge onde a Miyako está escondida. Como os monges se recusam a falar, o assistente idiota do Tetsuo manda matar o monge. Enquanto se preparava, Kei escuta um som peculiar. Tetsuo cai e devagar chama por Kaneda. Lembram que lá no início aparece uma forma de Kaneda pegando fogo? Pois é, olhem isso. Kaneda pergunta onde ele está e desaparece. Kei pede para ele esperar. Um monge aparece muito ferido, pedindo para Lady Miyako fugir, e logo após aparece o assistente doidão do Tetsuo. Ele diz que é uma grande honra conhecer a Lady Miyako. Os monges gritam para eles saírem do templo. Ele pergunta onde está a garota e a criança. Miyako pergunta a ele o que ele pretende alcançar com toda essa violência. Ele diz que é tudo pela glória do seu Lorde Akira. Miyako fala que a única glória que interessa a ele é a dele mesmo. A sua sede de sangue fala por ele. Ele ficou com raivinha e manda a galera tirar. Mas algo acontece com as armas. Acontece que os monges também têm poderes. As armas deles são destruídas. Miyako ainda fala para destruir as armas, mas não para machucá-los. Ou seja, ela ainda busca paz, mesmo depois de tudo que aconteceu. O doido aí também fala que eles têm seus próprios paranormais e pede a um vassalo para trazê-los. Miyako pergunta por que essa luta, porque ele está determinado a prolongar essa carnificina desnecessária. Ele diz que quer dar uma lição a ele de Miyako. O assistente completa dizendo que ele precisa eliminar Miyako, agora que ele sabe que ela tem um poder à disposição dela. Enquanto exercer a sua autoridade, ela é uma ameaça ao futuro do Império de Tóquio, falou o doido. Os vassalos aí ainda faziam o terror no templo. Um monge destrói a arma de um deles antes que pudesse atirar. Com a explosão, pega nos olhos dele. A galera do templo aproveita para atacar também. É isso aí, ataque esse desgraçado mesmo. Outros vassalos ainda continuam na busca pela criança. Um deles chama os dois que estavam procurando. Eles observam algo. Eles percebem que estão perto da criança. Kei sai correndo desesperada para onde está a Masaru. Os desgraçados atiram nos monges. Eles veem ela se aproximando. Eles sabem que não pode atirar nela. Kei vai acabar com todos. Ela mete bala nos caras. Ela se aproxima da sala. 2 monges estavam lá. Ela pergunta como está o número 27. Ele ainda está sedado, disse o monge. Kei diz que aí não é mais seguro. Ela precisa tirar ele daí. Os monges perguntam o que Kei irá fazer. Ela diz que irá ajudar o número 19. O paranormal do Império de Tóquio lutava contra os monges. Como viram, o paranormal vassalo levou uma surra. O assistente pede para trazer o próximo. Enquanto Kei corria, as pessoas do templo estavam batendo nos vassalos. Um deles reconhece a Kei. E este é um dos amigos do Kaneda, eu não sei se vocês lembram. Kei diz que eles não são um exército de verdade, são um bando de pirralhos. E a virada começou. A briga está feia entre os vassalos e as pessoas no templo da Miyako. Eles conseguem fazer o Império de Tóquio recuar. Kei estava escondido ouvindo alguns caras. Um deles perguntava onde estavam os outros e o comandante. Ele recebe a informação que os defensores são mais fortes do que eles pensavam. Eles derrotaram os melhores homens do Império. Já no doidão, que é o assistente do Tetsuo e o comandante aí, ele está puto, pois os paranormais estão levando uma surra. O cara mostra resistência, o paranormal deles, e o assistente do Tetsuo curte. O comandante recebe informações que os monges e os refugiados estão atrás deles. Eles agora sabem que precisam recuar. O assistente do Tetsuo percebe que é Kei disfarçado. Ele vai atrás de Kei, mas Kei puxa sua arma e pede para eles darem o fora do templo. Os vassalos escutam um sinal. Querem que eles retornem. Kei vai para o lado de fora com o assistente do Tetsuo. Nisso, ela estava apontando a arma para ele. Se os vassalos fizessem algum movimento, ela atiraria. Aquele amigo do Kaneda aparece novamente. Ele grita dizendo que eles estão totalmente derrotados e pedem para largarem as armas antes que eles matem o líder deles. O assistente do Tetsuo fala que isso não acabou, que o Império irá liquidar todos os seus inimigos. Kei fala que da próxima vez, manda o Tetsuo vir em pessoa. Saindo, ele fala a Kei que eles cometeram um grande erro em deixá-los vivos. O amigo do Kaneda pede para ela esperar. Kei diz que sabe que seria melhor matar eles, mas não faz o estilo dela. Só que não é isso que ele quer falar, e pergunta se Kei não está reconhecendo ele. Ele diz que ela é a garota que estava com Kaneda no Harukiya. Kei reconhece. Ele diz que estava lá com Yamagata e os outros. Eles parecem bem felizes já que ambos estão vivos e bem. O amigo do Kaneda fala que o exército capturou ele no Pier 12 e o jogou num reformatório. Ficar lá salvou a pele dele.
Kei diz que tudo parece muito distante, como em outra vida. O amigo do Kaneda fala que o Império irá voltar em algum momento e ele irá ajudar o templo quando voltarem. E ele completa dizendo que tem amigos. Kei diz que fazia parte de um grupo da pesada uma vez, com coisas pelo que lutar, objetivos a alcançar. Agora, nada mais faz sentido. É como se o desastre tivesse eliminado os princípios de todo mundo. E as pessoas ficam matando umas às outras. Ela gostaria de deixar essa cidade. O amigo do Kaneda também gostaria. Tem muita gente que pensa da mesma forma, disse ele. Mas eles podem abandonar Neo Tóquio e deixá-la para Tetsuo. Mas eles não podem ir a lugar nenhum antes de dar um jeito no Tetsuo. Ele pergunta o que aconteceu com o Kaneda. Kei diz que ele não conseguiu se abrigar, então ele acha que o pior aconteceu. O carinha fala aí que sempre achou que Kaneda era imortal. Ele pergunta se Kaneda e ela fizeram coito. Kei diz que eles eram só amigos. O amigo do Kaneda parece não acreditar. Kei fica com vergonha. Ele pede pra Kei não ficar triste, talvez Kaneda amasse ela também. Kei fica sem entender. O amigo do Kaneda chama ela pra ir. Afinal, tem muito trabalho a se fazer. E aqui finalmente é revelado o nome dele. Ele se chama Keizuki. Kei se apresenta pra ele. E ela diz que Keizuki tem razão. Se ela desistir agora, ela irá trair tudo pelo que seus amigos lutaram. É engraçado porque os vassalos perderam e tão puto. Eles dizem que agora precisam de reforços e tals. O assistente do Tetsuo e atual líder deles diz que eles fizeram um império de idiota. E diz que irá voltar lá em 1 hora. Já em Shikishima, o zelador passava por dificuldades para continuar no caminho, mas ele seguia em frente. Mas de longe dava para ver o templo da Miyako. Voltando para Kei e Keizuki, a situação no templo não está muito boa, muitos feridos. Miyako se recusa a deixar o templo. Kei contesta, pois eles irão voltar em maior número, e a galera do templo não são fortes o bastante para derrotá-los. E Kei deixa claro que da próxima vez Tetsuo também virá. Miyako jamais abandonaria seus seguidores e todas essas pobres pessoas que acreditam nela. Kei volta a ressaltar que quem eles querem é ela, Kei e o número 27. Se não tiverem no templo, Kei acredita que deixarão os outros em paz. Keizuki fica puto porque os monges não deixam o baixinho entrar. Miyako fala que ela e o número 27 permanecerão aí. Não foi uma série de coincidências que os colocaram juntos. Eles devem permitir que o destino siga seu curso. E aí é o lugar onde eles devem estar. Kei pergunta que bem será feito com a morte dela. Miyako fala que essa não é a questão. Keizuki ainda continua puto e diz que é por isso que não gosta de fanáticos. Ele sempre tem certeza que estão certos. Keizuki nota algo. Ele vai avisar a Kei que a porra do Império voltou. Os desgraçados começam a queimar todo lugar. Shikishima percebe que algo está errado. Um carro passa por ele, que são do Império de Tóquio, armados até os dentes. Estão indo em direção para reforçar os outros idiotas. A situação voltou a ficar caótica. Keizuki fala que quando os caras do Tetsuo chegarem, vai ser difícil diferenciar os refugiados dos inimigos. Ele chama Kei para voltar ao templo. Mais munições chegou para o Império. O líder pergunta se há homens posicionados na ponte. O vassalo diz que sim, e também fala que eles colocaram explosivos no pilar central. Outro vassalo traz para o comandante deles um míssil termo-rastreador. Bem, eu acho que fudeu. Kei manda evacuarem os refugiados, para não deixar ninguém nesse andar, e também para encontrarem uma rota de fuga para a Lady Miyako. O monge pergunta se acha que os inimigos podem se esconder entre os refugiados. Kei confirma e grita para trazer o número 27. Kei diz que se Miyako se recusa terminantemente a partir, então ela levará o número 27. Miyako pergunta se Kei não pode sentir o aumento de tensão, a energia. Kei fica confusa. Miyako diz que está com mau pressentimento. De repente, explosões por vários lugares do templo da Miyako. Keizuki diz que eles já estão atacando e os refugiados já estão em fuga. Eles estarão aí em qualquer minuto. Kei diz que sair daí será difícil. Assim que trouxerem o número 27, eles saem. Keizuki pergunta para onde? Para cima da torre, falou Kei. Eles terão mais chance de parar qualquer um que vier de baixo. As explosões que estão acontecendo é por causa do lança-míssil que os desgraçados estão atirando. O líder deles fala que o alvo é a torre. Se alguém acertar, ganha uma gratificação. Shikishima fala que não há nenhum caminho por aí. Ele manda o zelador voltar por baixo. De repente, alguns vassalos do Tetsuo aparecem e apontam uma arma para Shikishima. Shikishima manda ele se foder. O cara fica puto. O outro cara reconhece que é o coronel Shikishima. O cara que apontava a arma para ele diz que ele terá a chance de matá-lo. Voltando para Kei, explosões para todo lugar. Os monges levam Masaru, Kei e Keizuki para o elevador privativo da Lady Miyako. Lá estava a Lady Miyako também. Eles sobem. Masaru acorda.
Miyako pergunta onde está o número 25. Ela pergunta se ele pode sentir a energia. Masaru se levanta. Ele sente algo. Kei pergunta se ele pode encontrar Kyoko. Masaru diz que Kyoko está... Kyoko devagar diz o nome de Masaru também. O cara de boné ainda continua hesitando em atirar no coronel. O zelador se move. Ele abre a parte de cima e o cara cai dele. Kyoko pede para Shikishima ter pressa. O vassalo reconhece a garota e pedem para informar o comandante. Kyoko pede para Shikishima encontrar Masaru. De repente, o cara que apontava a arma para Shikishima atira. Depois, o ex-soldado de Shikishima atira no vassalo. Kyoko pede para o Shikishima ter pressa. O líder deles pergunta àquele cara que foi avisar sobre a Kyoko se era realmente a mesma garotinha. O vassalo responde que sim. O assistente e atual líder do exército pede para chamar mais reforços para pegar a Kyoko. Um dos vassalos avisa a todos que daqui a 30 minutos, ao sul de onde eles estão, onde as chamas estão altas, o próximo ataque vai começar. O ex-soldado carregava Shikishima, pois ele está ferido. Shikishima pergunta sobre o poder de fogo do Império. Ele diz que há cerca de 50 homens, mas só metade são soldados treinados. Só que eles têm muita munição. Shikishima pergunta se esses soldados treinados poderiam ser do seu antigo comando. O ex-soldado confirma. Ele para num determinado lugar. Shikishima pergunta por que ele parou. Ele diz que foi aí que sua esposa morreu. De repente, uma rajada de tiros pega no ex-soldado. Aparentemente, eles erraram o alvo. Shikishima tenta fugir. Eles conseguem ver Shikishima e diz que ele não pode se esconder. Shikishima aponta aquela arma que o cientista fez para ele. Já em Kei e os demais, eles chegam no local, mas parecia ter alguém. É simplesmente Tetsuo. Ele fala das pílulas. Ele pede as pílulas para Miyako. Miyako fala para Tetsuo aceitar a dor e encarar o seu destino. Keizuki ia para cima do Tetsuo, que impede ele. Tetsuo está numa abstinência do caralho, meus amigos. Os caras acreditam que a arma do Shikishima é inofensiva. A reação do sol demorava. Os caras continuavam a atirar em Shikishima. De repente, Tetsuo se lembra do quão poderoso é essa rajada de luz. Já em Akira e Kaori, Kaori se preocupa pois Akira não está se alimentando. Kyoko fica inconsciente. Masaru e Miyako sentem que algo aconteceu com ela. Uma rajada de luz gigantesca. E lá estava Tetsuo. Dessa luz aparece um prédio caindo. Na verdade eram vários. Igual naquele fatídico dia, o dia do despertar de Akira. E lá estava o homem. Que reconhece na hora, é o Kaneda. Ele não está entendendo porra nenhuma, mas foge. Tetsuo faz aquela viagem mais uma vez. As estrelas pareciam ir para cima do Tetsuo. Lá, Tetsuo vê ele mesmo quando criança e a imagem de seus pais. Ele se via, o momento de seu nascimento, sua infância. Ele pedia para parar. É mostrado a ele o momento em que ele vê Kaneda pela primeira vez. A terra estremece. Era o grito de seu trauma de nascimento? Pergunta Miyako, que grita por Kaneda. As pedras criaram uma forma. Tetsuo diz que conhece isso. É a mesma forma que Akira cria com seus poderes. Tetsuo encontra Akira, impressionado. Akira mostra seu sorriso. Kaori procura Akira
pois a criança não estava mais lá. Ela acaba encontrando Akira em seu trono e até reclama com ele. Ela vê Tetsuo reverenciando Akira. Nisso, Kaneda volta, perguntando se já tinha acabado toda essa merda que aconteceu. E de um jeito muito enigmático, o volume termina. Quero agradecer a você que comentou nos últimos vídeos, meus amigos. Eu só continuo a fazer a história por causa de vocês que me apoiam aqui. Comente novamente e ajude a compartilhar. Isso me dá força para poder continuar. Meu objetivo aqui é terminar um mangá de Akira, mas eu preciso de uma motivação para trabalhar nesses vídeos porque dão sempre muito trabalho. Quando eu falo de motivação, não é dinheiro, se bem que dinheiro seria muito bom, mas na verdade é como se você não puder me apoiar financeiramente, só seu comentário vai me ajudar muito a poder continuar aqui a história de Akira. Por favor, se tiver alguma recomendação de alguma história, de algum mangá que você queira, comente aí, porque dependendo dos comentários, eu posso já preparar uma próxima história. Eu não sei até quando eu vou conseguir postar vídeos aqui no canal, mas eu espero poder terminar Akira para vocês, pelo menos. Um abraço, desejo tudo de bom a você, saúde e paz, e até a próxima. Assim espero.